Bem, estamos pontualmente aqui no cronograma aí do nosso evento, 11h30, iniciarmos o debate. E até queria ressaltar que esse pedido de 1 hora para o debate foi pedido especial do arquiteto Ricardo Mesquita, que reclama que muitos eventos que nós fazíamos no CREA e se encerrava e as pessoas queriam fazer perguntas aos palestrantes, não tinham tempo. Então, nós temos 1 hora, 12h30, será encerrado, então ficam abertas as perguntas. Eu gostaria de pedir assistência, quem que pode nos ajudar aqui a levar o microfone aos palestrantes? Ricardo, dá uma mãozinha para mim, Ricardo. Já temos uma pergunta aqui, você já aproveita na sequência, Ricardo. Oi. Podia se identificar, por gentileza, e para quem você dirige a pergunta, né? Para o Almir, para a Raquel ou para o Oscar? Esse último que falou é o Oscar, né? Tá. Eu sou a Gisele, do COMUD, né, do Conselho do Direito da Pessoa com Deficiência de Araucária. Eu tenho uma questão. Primeiro, que eu gostaria que você pudesse me encaminhar sua pesquisa por e-mail, assim, que como jornalista eu tenho bastante curiosidade para saber mais sobre sua pesquisa, e para o nosso conselho esse material vai ser bem aproveitado. Daí depois a gente conversa melhor sobre isso. E sobre a normatização das calçadas, eu fiquei pensando sobre a questão de tampas de bueiro. Existe uma normatização para isso? Porque, como eu tenho a deficiência visual e eu utilizo a bengala, como se chama, bengala branca, né? Esses bueiros, bocas de lobo, de gradinha, eles são bem complicados. Já aconteceu de eu perder a bengala 2 vezes dentro de um e ter um certo trabalho para conseguir pegar. Ou também de tampa estar solta e torcer o pé. Então, qual que é a normatização? Porque você falou lá, 40% buraco, mas que tipo de buraco? Buraco de tampa de bueiro solta, buraco de pedra de calçada solta. Porque eu não sei se existe uma normatização para essas tampas de bueiro, se tem que ser de gradinha, se tem que ser fechadas, como que seria o certo para isso. Obrigada. Bom, quanto à normatização, existe sim. O decreto, inclusive, contempla essa questão. A normatização, isso não significa que as tampas de bueiro serão trocadas de uma leva só. É um prazo prolongado, mas existe normativa sim. É só uma contribuição, Oscar. Em relação à questão da eterna reclamação de todas as prefeituras, né, Curitiba, no Brasil inteiro, né, que não tem recursos, né. O decreto, a Lei Brasileira da Inclusão, que é a 13146, ela estabelece o seguinte, lá no artigo 113, cabe à União, em conjunto com os municípios e com os estados, promover as rotas acessíveis, as calçadas acessíveis. Então, a gente sabe, a gente está todo dia vendo os jornais, são bilhões, para não dizer trilhões de reais, que são desviados para obras ilícitas, né? O estádio Mané Garrincha passou de 500 milhões para 1,5 bilhão. Tá? Então, o que está faltando realmente é seriedade, ética, né? Um gerenciamento desses recursos. Recursos tem, o Brasil é um país bilionário. Nós somos, no ranking mundial de PIB, nós estamos lá em cima, no agronegócio, na industrialização. Então, recurso tem. E Curitiba não tem que fazer isso sozinha. Sabe? O Borges até pode testemunhar, ele trabalhou no Ministério Público, no Ministério das Cidades, tá? E até durante a campanha de 2012, o prefeito, na época, lá, por conta de estava tão atarefado na campanha, deixou de assinar meia dúzia de documentos que reverteriam para Curitiba 70 milhões de reais, não era, Borges? Alguma coisa dessa natureza. Então, é prestar atenção aonde está a fonte de captação desses recursos. Os recursos existem. E a gente, eu volto a reforçar, nós não queremos substituir todas as calçadas de Curitiba, nem fazer calçada na cidade inteira. Mas eu acho que nós temos que partir do essencial, do básico, né? Então, pegar, por exemplo, a Rua 15 de Novembro, que é um ícone em Curitiba, e que não tem nenhuma acessibilidade. Você não consegue, um cadeirante não consegue entrar em nenhuma loja da Rua 15 de Novembro, com raríssimas exceções, que eu acho que é Pernambucanas e algumas outras lojas que fizeram uma rampinha no acesso. E sendo que você poderia resolver facilmente, a gente discutiu aquele dia no EPUC, né? Nas duas laterais, onde antigamente, eu sou de Curitiba, o piso original da Rua 15 de Novembro era ladrilho hidráulico, que era um piso antiderrapante, bonito, né? É o histórico também, mais histórico do que o Petit Pavé, diga-se de passagem, o Petit Pavé, se o Petit Pavé é histórico, eu sou pré-histórico, porque eu conheci a Rua 15 de Novembro antes do Petit Pavé, né? Então, é promover naquelas duas laterais, junto ao alinhamento predial, rotas acessíveis.
com o piso tátil necessário para a identificação do mobiliário urbano, com a inclinação necessária para que seja feito um acesso em nível com as lojas, o máximo necessário, vamos dizer, em 5 metros, 3% daria 15 centímetros. Lojas que tivessem mais do que 15 centímetros de grau teriam que obrigatoriamente fazer a sua parte no negócio e fazer como foi feito aqui no Instituto de Engenharia. Aquilo ali era uma viga ali embaixo, com 15, 20 centímetros de altura, e foi rebaixado o máximo que deu dentro do limite de ferragem do prédio, né? Falta agora a calçada fazer a sua colaboração de nivelar o acesso externo para dentro do Instituto, né? Então, acho que nós temos, sim, condições técnicas, temos condições econômicas, só falta realmente aquilo que o Dr. Ricardo Tadeu, é a ética nos negócios, né? A gente realmente promover isso, muito mais do que pela estética, pela ética. Mas parabéns pela tua apresentação, e eu fico muito feliz, até fomos honrados, eu e o Borges, de sermos ouvidos pelo IPUC, porque antigamente a Sorbonne do JUVV, como era chamada, não ouvia ninguém, né? Então agora pelo menos já estamos sendo ouvidos, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Zé Leite, Novamente, bom dia a todos e a todas, meus parabéns aos palestrantes. Só alertando, viu, Borges, que o Ricardo, no tempo que ele andava ali, não era 15 ainda, era 14. Depois que transformou em 15. Eu gostei das palestras aí, do Oscar, do Almir, da Raquel. Vocês falaram muito, Almir, principalmente, das coisas que estão fazendo. O Oscar falando desse diagnóstico, né? A Raquel falou das leis e coisa e tal, mas nenhum de vocês me falaram, e eu gostaria de ouvir, o que está previsto, o que a Prefeitura pretende fazer daqui para frente. Porque o Almir falou lá do Tatuquara, falou lá da Linha Verde, falou em vários lugares, mas principalmente no centro, no terminal do Guadalupe, onde que tem uma boa circulação de pessoas com deficiência, perto aqui do Instituto Paranaense dos Cegos, na Visconde de Guarapava, e Lago da Ordem, que é impossível nós andarmos de cadeira de rodas. Obrigado. Bom, as obras que estão sendo realizadas nesse momento, algumas que o Almir mostrou, nós estamos encaixando a questão da calçada em alguns projetos que nós já tínhamos condição de executar. Por exemplo, Linha Verde, embora ainda assim seja um esforço financeiro muito grande, mas lembrar que nós estamos trabalhando com orçamentos de alguns anos para trás. Então, onde nós conseguimos fazer uma revitalização, a questão específica das calçadas está sendo incluída. Já existem projetos específicos do que você citou, já existem projetos para o Guadalupe e para o Largo da Ordem. Esses dois já têm projetos específicos. O projeto é um primeiro passo, né? Depois a gente tem que, embora a gente saiba que tem um recurso, nem sempre viabilizá-lo é tão rápido. Mas tendo o projeto pronto já é uma boa chance para isso. Mas isso não elimina o projeto principal. Esse projeto principal do plano de calçadas, que a gente vai começar prioritariamente com as rotas acessíveis. Como o Ricardo lembrou bem, a gente não pode atacar tudo, a gente tem que atacar aqueles pontos onde a gente vai conseguir um maior retorno. Hoje, o que está sendo feito é conseguir estender o máximo possível que a gente já tinha possibilidade de fazer, integrar a questão de acessibilidade. Um ou outro caso específico a gente consegue fazer alguma coisa fora do que já estava previsto, como foi o caso das calçadas ali dos fundos do Hospital das Clínicas. E só falando um pouquinho do que o Ricardo falou agora há pouco, a questão de recursos, aquela obra foi 355 mil, acho que o homem falou, né? Imagine, se a gente fizesse 1000 obras dessas, custaria 355 milhões, é o que um dos caras está devolvendo aí para um deles. A gente faria 1000 obras desse porte. Próxima pergunta. Se identifique, por favor. Casimiro, engenheiro civil, CREA Minas Gerais. Na cidade de Ribeirão das Neves, na minha cidade, nós pretendemos fazer lá, como disse aqui no início, 10 quilômetros de passeio. Você disse, aplicação pura e simples da norma não é o caminho mais feliz. É preciso funcionar, tudo bem. A outra pergunta que eu faço é o seguinte:
qual que é o caminho para buscar recurso para fazer isso com certa urgência, porque lá nós vamos começar do zero. Não existe nenhum programa para isso aí. E nós temos que resolver o problema social da cidade. Então, onde que vai ser o caminho para buscar o recurso para iniciar esse trabalho? Eu acho que, na verdade, o primeiro passo não é a busca do recurso. Eu acho que o primeiro passo é uma coisa que está acontecendo aqui, que já aconteceu em algum momento anterior. É o envolvimento de toda a sociedade na questão. Porque o espaço da calçada na cidade é o espaço mais democrático que existe na cidade. Então, ele é o espaço de todo mundo, porque o motorista, em certo momento, vai usar a calçada para chegar no seu carro, para descer no comércio, etc. Então, o espaço mais democrático é esse. Portanto, é uma questão que tem que englobar toda a sociedade. Esse é o primeiro passo. Depois, a busca de recurso, que às vezes é mais difícil, às vezes é mais... alguns conseguem alguns caminhos um pouco mais facilitados, mas ela só vai ser bem-sucedida se você tiver esse arranjo da sociedade. Porque você vai ter que fazer intervenções que vão custar, elas vão ser compartilhadas. Nós estávamos falando agora há pouco aqui de uma questão pontual da Rua 15, nós tem a participação do poder público, tem a participação dos usuários, tem a participação dos donos das lojas também. Isso vai acontecer de uma maneira mais tranquila a partir do momento que todos entenderem que todos estão sendo beneficiados por isso. Apesar de alguns terem que arcar com alguns custos, ou com algum... você vai ter, às vezes, fechar uma rua durante 2, 3 meses por uma obra, para depois... o que vai prejudicar, claro, o comércio no momento em que está em crise. Mas a partir do momento que você entende que esse é um arranjo necessário com toda a sociedade, ele passa a ser menos difícil. Não é, sendo possível. E acho que essa responsabilidade do governo federal precisa ser trazida. Nós estamos num momento claro de caixas exauridos nos municípios. Né? Os estados não estão muito diferentes disso. Né? Quem ainda tem algum fôlego para nos ajudar diretamente e tem responsabilidade é o governo federal. Até porque é quem pior usa os recursos. Assim, na escala se você começar, quem pior usa é o governo federal, depois tem o governo estadual, quem melhor usa é o governo municipal. Não estou dizendo o governo municipal de Curitiba, é o governo municipal no geral. Pode ter incorreções, mas é quem melhor usa. Então, que arque com a responsabilidade de quem está gastando mal os recursos. Bom dia, eu sou Leomar Marquezine, sou coordenadora do Núcleo de Inclusão de Acessibilidade do Centro Universitário Uninter. Nós temos um grande problema de acessibilidade numa das ruas que levam ao nosso campus Divina, que fica na Rua do Rosário, entre a rua Travessa Nestor de Castro e o Largo da Ordem. Nós já tentamos várias vezes resolver esse problema. Aquele calçamento, ele é hostil, como diz o doutor Ricardo Tadeu, chegando a ter até degraus naquele quarteirão, e impede o direito de ir e vir das pessoas com deficiência, dos nossos alunos com deficiência física, muitos cadeirantes, tetraplégicos, e inclusive dos nossos alunos com deficiência visual, que não conseguem transitar ali. Então, nós precisamos conduzir esses alunos, aqui do meu lado está o colaborador Carlos da Silva, que conduz os cadeirantes pelo asfalto, disputando espaço com os ônibus, para que eles consigam chegar até a entrada do Campus Divina. Lá dentro, tudo é acessível, mas esse quarteirão é absurdamente inacessível, e um fato que nos chama mais atenção é que, de frente ao Campus Divina da Uninter, está o CRAID, nas mesmas condições de total e falta de acessibilidade. Ali nós temos, além da questão da falta de condições pelo piso, pelo pitipavê, e isso nos traz um outro problema, que eu quero enfatizar, que é a questão da memória, que é citada pelos órgãos da prefeitura, que não se pode mexer aquilo, porque esse quarteirão faz parte do setor histórico, e que aquele calçamento em pitipavê seria, então, uma questão de memória. Então, eu quero a sua orientação, porque nós já nos dirigimos, nós estamos há anos lutando por isso.
O Ricardo Mesquita já fez até um anteprojeto, fizemos um levantamento, nos deram a ideia de fazermos uma entrada pela Nestor de Castro. É impossível, porque ali tem um muro de arrimo num prédio antigo, não teria a menor condição. E eu queria a sua orientação, como é que nós resolvemos agora, diante desse posicionamento do Ministério Público e da nova Lei Brasileira de Inclusão, como é que nós conseguimos, né, mudar aquele quarteirão, inclusive levando em conta essa questão mencionada da memória, porque nós acreditamos que a memória não possa ser mais importante que a integridade física das pessoas que transitam por ali. Completando a informação, primeiro houve um questionamento em relação à questão da pista poder ou não compor rota acessível. Nós contratamos uma equipe com estação total, que é vamos dizer, um medidor de topografia de altíssima resolução, e provamos que estava com 7% de inclinação. Elaboramos um estudo, foi submetido à apreciação do IPUC, tá? Mantendo 1,20 m de rota acessível, e o restante da calçada até o meu fio em Petit-Pavé. Quer dizer, foram respeitados todos os quesitos, até a questão da memória, tá? Até a questão do valor histórico ou não do Petit-Pavé. Então, foram resolvidas todas as questões, que inclusive essa pista que sairia da esquina da Nestor de Castro até o portão da Uninter, seria mais do que suficiente, inclusive para os próprios usuários do CRAID poderem utilizar para depois só cruzar a rua e chegar no CRAID, que é um centro de referência em assistência social, mas preferencialmente para pessoas com deficiência. E a gente flagra inúmeros casos de pessoas que se deslocam de ônibus até o local, tem que descer no Nestor de Castro e fazer o restante do trajeto, que nem falou o Leomar, pelo asfalto, porque não tem condições dos dois lados da calçada, tem degraus na calçada. E além de serem piso Petit-Pavé extremamente inclinado, até a professora Leomar não comentou, mas até uma colaboradora da Uninter, que não tem nenhuma deficiência, se tornou uma pessoa com deficiência ao escorregar e quebrar as duas pernas no piso que tem inclusive um trecho ali, que é o acesso dos carros, que é em paralelepípedo, uma pedra extremamente escorregadia, e estava seco no dia, não estava, Leomar? Estava seco no dia, né? Molhado, então é impraticável. Então, só completando, existe o projeto, ele é viável, respeita todos os parâmetros normativos, inclusive de preservação do valor histórico, e, infelizmente, foi objetado pelo IPUC. Então, a gente queria uma reanálise desse processo. Obrigado. Então, o compromisso em fazer a reanálise. Eu acho até que o pessoal do setor imobiliário está aqui, já estão... havia algumas questões que eu não me recordo agora. Não me recordo agora, quando a gente chegou a conversar isso, nós estávamos em algumas mudanças internas no IPUC, mas a gente faz a reanálise sim. Quanto à questão do patrimônio histórico, tudo na vida fica melhor se tiver bom senso, né? Então, eu imagino que ninguém queira acabar com toda a memória das calçadas de Curitiba e ninguém, em sã consciência, queira preservar o passado intacto para sempre. Então, tudo tem que ter bom senso. E eu acho que, em alguns momentos, mais recentemente, eu tenho a impressão que se está perseverando o bom senso para algumas questões. Bom dia a todos. Desculpe, perdão. Pode ir, por favor. Bom dia, parabéns pelas apresentações. Eu me chamo Marlene de Lourdes Ferronato, sou professora da UTF-PR de Pato Branco, no curso de agronomia, sou engenheira agrônoma. Eu achei interessante essas apresentações, mas eu gostaria de saber assim, qual é a participação da COPEL dentro desses novos projetos que foram apresentados aqui. Se tem a possibilidade, se eles estão relacionados na mudança, já que está sendo feita todas as mudanças nas calçadas, se a fiação, os postes, principalmente a fiação, né, se está sendo colocadas abaixo das calçadas. Se houve algo sobre isso, discutiram ou não, qual que é a possibilidade? Já tem várias cidades, né, só no Brasil, mas no exterior tem, quer dizer, mais lá antes do que aqui, né, várias cidades que está sendo feito isso, e se está fazendo no nosso aqui. A gente está reavaliando toda a questão da iluminação pública em Curitiba, né? Nós temos 60 mil pontos de iluminação em Curitiba, e mais de 30% dessa iluminação estava simplesmente apagada em Curitiba. Então, nós estamos num trabalho de recuperação de toda a iluminação, né? Nosso índice de satisfação aumentou para 92%, depois que a gente assumiu a prefeitura. E as novas iluminações de calçadas,
elas normalmente ficam postes independentes da Copel, tá? São postes exclusivos para iluminação pública, com rede subterrânea, lâmpadas de LED, tá? E o posteamento daí é uma questão que só a Copel trata mesmo, não tem essa inter-relação. Nós estamos com uma parceria com a Copel na trincheira do SEASA, que existem superpostes e que a Copel, com muita boa vontade, está fazendo o trabalho de recolocação desses postes. Mas a iluminação pública fica independente desses postes e é exclusivo da prefeitura. E está sendo adotada agora novas medidas, novas tecnologias estão sendo estudadas e vão ser implementadas. Deixa eu... Gabriel Leger. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, porque eu acho que são vários assuntos e que atendem o que muitas pessoas colocaram. Oi? Entendi, Borges. Tá, é Gabriel, sou membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Bom, eu gostaria de pontuar algumas questões antes, né? Em relação à fiscalização. O artigo 93 da Lei Brasileira de Inclusão coloca muito claro a responsabilidade do controle interno e dos controles externos nas auditorias e fiscalizações de obras. Por exemplo, todas as obras da Copa elas foram fiscalizadas pelos tribunais de contas de todos os estados. E houve o acompanhamento da acessibilidade. A questão da roda ferroviária é que a obra não foi concluída e ficou fora do compromisso, né? Enfim. Também há, por parte da Lei Brasileira de Inclusão, a responsabilidade profissional dos profissionais de engenharia e arquitetura no desenvolvimento dos projetos e também na fiscalização, né? O que não há especificamente é uma atribuição de dizer que o não cumprimento daquela lei é crime, mas isso nós extraímos de outros normativos. A própria lei de improbidade diz que o não cumprir a legislação é um ato de improbidade, pode responsabilizar, do ponto de vista da municipalidade, o descumprimento de lei pode gerar um processo de impeachment, conforme o Decreto-Lei 201 de 67. Então, existem vários mecanismos de responsabilização. O que precisa é que haja provocação pela via adequada. Eu trabalhei 5 anos no âmbito do Tribunal de Contas com um projeto de acessibilidade, recebi a visita do José Leite, mas para falar de convênio, não de acessibilidade, né? Então, as pessoas não provocam os mecanismos adequados para exercer seus direitos. Agora, eu gostaria de colocar uma situação de uma série de premissas que eu vejo equivocadas. Porque eu não acho dificuldade em você localizar o proprietário de uma calçada não feita. Vamos lá no gabinete do prefeito. Ele é o proprietário. O prefeito exerce a gestão do município, certo? Então, o que nós temos que ter é entender que nós temos que mudar o conceito, né? Por outro lado, dentro desse projeto da acessibilidade, o Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, fez um enorme trabalho junto aos organismos da União. O INSS diz que ele atende e promove as calçadas de todos os seus imóveis, o que é uma mentira, porque eu vejo, quando eu fiz a inscrição aqui, tinha lá o leilão de lotes da Vila Domitila, que são imóveis do INSS, lá do JuVV, e nenhum deles tem calçado, né? Nem a prefeitura se preocupa com a urbanização adequada da Vila Domitila, né? Então, nós temos ali, em plena Avenida Paraná, onde passa o expresso, onde tem via rápida, ruas sem calçadas, os passeios não adequados, e as pessoas trafegando pela via, né? Então, nós precisamos realmente mudar. E eu acho que uma das questões muito importantes foram trazidas aqui, e que eu vi nas fotos, todas as fotos estrangeiras, eu não vi aquelas teias de aranha, não vi aqueles fios brigando com a arborização, né? Na foto que você mostrou de Curitiba, se não me engano, o Visconde de Guarapuava, estava lá a foto bonita, a calçada bonita, mas se você olhar bem no cantinho, você vai ver as árvores brigando no mesmo espaço com a fiação elétrica, né? A eletrificação, ela é uma obrigação do município, é um excelente momento da gente pensar no aterramento
em todas as intervenções, no momento em que eu tenho uma intervenção, por exemplo, como eu tenho intervenção lá na Manuel Ribas, no mesmo momento que me preocupo com a calçada, já fazer o aterramento, porque eu acho ridículo, por exemplo, como foi feito na obra aqui do aeroporto para Curitiba, na obra da Copa, esqueceram que o viaduto estaiado ia estar no mesmo nível dos fios de alta tensão, lá no momento, na hora, resolveram fazer 300 metros de aterramento, e agora que a obra está pronta, eles vão refazer todo o aterramento, desmanchando o que foi feito do escoamento da água pluvial, que é pelo meio das vias. São duas obras que vão ser feitas quando poderia ser feita uma. Então, quando nós estamos tratando de planejamento municipal, eu acho essencial nós pensarmos também na questão da eletrificação, e no mesmo momento em que eu faço o aterramento, eu já faço uma calçada acessível. Tá? Isso é planejamento, isso é projeto, e aí eu quero discordar de uma colocação, que é em relação à questão de orçamento. É claro que o orçamento, claro que a União tem dinheiro, o Borges trabalhou no Ministério da Cidade, sabe que tem projeto, o que falta é projeto. Agora, a responsabilidade de buscar o recurso para isso é do município, e de que forma? Nós estamos exatamente num ano de elaboração de PPA. Todos os municípios do Brasil, não só da região metropolitana, têm que definir quais são as suas prioridades para os próximos 4 anos, ou seja, os 3 anos dessa atual gestão, primeiro ano da gestão seguinte. Eu gostaria de saber qual município da região metropolitana está pondo na discussão do seu PPA a questão da acessibilidade. Você não tem obra se você não tem lei orçamentária. Existe, quando o pessoal discutiu a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizia-se que o lugar da criança era na escola. Nós temos um procurador agora de Justiça, que trabalha muito com a questão da criança e adaptou essa frase dizendo: o lugar de criança é no orçamento. E eu vou adaptar a mesma frase, na mesma linha, que lugar de acessibilidade é no orçamento. Se você não tiver orçamento, se você não prever a obra no orçamento, você não a executa, certo? E, voltando à questão da única possibilidade do município cobrar do particular, através da contribuição de melhoria, as outras enormes possibilidades de colaboração com o poder público, certo? No caso da universidade, que se propôs a um projeto. E aí, quem que é hostil à execução do projeto é a própria administração. A própria administração é hostil. Eu tive a oportunidade de visitar vários países, lembro uma coisa que me marcou muito em Montreal, um hospital histórico, com toda a sua preservação, e uma das janelas tinha sido aberta para o acesso, para se fazer um acesso e um elevador. Ou seja, não é porque o prédio é histórico que nós não conseguimos fazer as adaptações. O que nós precisamos é ter boa vontade. Em todos os prédios históricos que você vai em Paris, eu tenho trabalhos de acessibilidade realizados, eu tenho intervenções realizadas. Então, não é porque há um valor histórico. Se eu for, eu não preciso ir em Paris, posso ir no Uruguai, posso ir em outros lugares onde a acessibilidade é tratada com maior responsabilidade. Eu vejo que mesmo em prédios históricos, eu tenho soluções de acessibilidade com intervenções que interfiram o menos possível, mas o problema é que ser enfrentado. Então, eu volto a dizer, nós precisamos colocar no orçamento, nós precisamos discutir no plano plurianual e, evidentemente, o custo. Todas as calçadas de Curitiba, eu não consigo fazer nem em 1 ano, nem em 4 anos. Por que não se faz um plano de calçadas de 30 anos, com uma projeção? Eu começo pela cidade, eu começo pelas rotas acessíveis, vou trabalhando num sistema de caracol ou de zona, faço região norte, faço região sul. Mas por que não desenvolver um plano trintenário para a solução das calçadas de Curitiba? Quem trabalha com isso? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, a União tem que me mandar. Não, quem faz a cidade é o município. A gestão do município, ela precisa se reciclar, precisa se atualizar e precisa assumir a sua responsabilidade. Desculpe, eu sei que me estendi nas colocações, contradiz um pouco o senso comum, mas eu acho que nós temos que mudar. Se nós não mudarmos, nós vamos continuar fazendo mais do mesmo, e daqui 30 anos nós vamos estar aqui falando a mesma coisa.
Eu acho que tem algumas respostas do Almir, né, com relação a essa parceria com a Copel, e algumas do Oscar. Então, passo para você. A Copel tem nos ajudado, nos colaborado nas obras que a gente tem de grande porte. E a nossa iluminação pública, que eu comentei, ela é toda independente dos postes da Copel, quando a gente faz essas obras de revitalização. São postes mais baixos, com iluminação de LED, fiação toda subterrânea. Lógico, os 60 mil pontos de iluminação não são só esses, né? São os postes normais que a gente tem a permissão de uso da Copel para colocar as luminárias. Tá? Sobre 2 pontos levantados, os planos, o plano de calçadas, por exemplo, ele já tem 3 horizontes. É um horizonte de curto prazo, que é de 5 anos, que bate mais ou menos com o PPA, um horizonte médio de 10 anos e um outro horizonte de 25 anos. Não chega a ser de 30 anos, mas é de 25 anos. Que é mais ou menos o que nós estamos usando para todos os planos estratégicos. Então, tanto os planos setoriais quanto os planos estratégicos. Que não são planos engessados, eles podem ser revisados a qualquer momento. A construção do PPA atual, no caso de Curitiba, daí eu não tenho certeza, não posso falar sobre outros municípios, mas ela está sendo feita, até agora, está sendo construída muito em cima do plano diretor. E o plano diretor considerou essas questões. Eu participei dos últimos 25 anos de PPA. É a primeira vez que eu estou vendo isso tão claramente assim, acontecer. Não quer dizer que seja indolor, tá? Não, mas está acontecendo. Só um complemento, o Gabriel tem razão. Muitas vezes verbas são destinadas para projetos nos ministérios em Brasília, vários ministérios, não só o das cidades, e as prefeituras têm realmente que fazer projetos para captar esses recursos. Mas, por outro lado, eu vi lá, eu até brinco, entre aspas, sacanagens que fazem, porque determinado projeto, eles permitem que as prefeituras apresentem e abrem lá a janela para apresentação de 1 semana, 10 dias. Se a pessoa não ficar aqui super atenta, acaba perdendo. Eu acho que isso que deve ter acontecido naquela ocasião, que tinha uma verba grande para calçadas e que praticamente ninguém pediu no Brasil inteiro. Bom dia, meu nome é Patrícia, sou arquiteta. São 2 colocações que eu vou fazer. Uma, como eu vim de fora, né, eu tenho um outro olhar de Curitiba. Eu escolhi morar em Curitiba, sou carioca, escolhi morar em Curitiba. E eu sempre admirei muito os gramados, né, principalmente casas de madeira, tem um lindo gramado na frente, as pessoas... Eu vejo como uma coisa cultural você ter aquele gramado bem tratado na frente da casa. Mas hoje eu vejo, depois de 30 anos aqui, que como a cidade cresceu, e eu acho que as pessoas ali, os moradores, não perceberam isso, eu moro na Vista Alegre. Eu pego ruas que hoje os carros vão com alta velocidade, são ruas estreitas, que tem os gramados, não tem calçada, né? Tem aquele gramado muito bonito, muito bem cuidado, e os pedestres andam pela rua, né? Pelo asfalto. Já vi assim, vários momentos assim, de perigo mesmo, né? De carro indo, né? Mão dupla, e as pessoas saem do ônibus e vão andando vão trabalhar ali nos condomínios, enfim, andando pelo asfalto. Mas eu vejo isso como muito uma coisa cultural, quer dizer, o morador da casa, ele tem orgulho daquele gramado, ele não percebe que, principalmente num dia de chuva, você não consegue andar no gramado ali de jeito nenhum, né? Então, eu acho que também tem que haver essa maneira de abordar, né? Tudo bem que ele seja obrigado a fazer uma calçada, mas ele tem que entender o porquê que ele vai ter que fazer aquela calçada, porque culturalmente ele valoriza aquele jardim que ele tem na frente de casa. E outra coisa que eu gostaria de falar, eu trabalho como arquiteta da Copel no grupo de trabalho de acessibilidade. Nós temos esse grupo dividido em 4 partes, né? Temos a acessibilidade arquitetônica, que é dentro dos muros da Copel, acessibilidade atitudinal, comunicacional, que é a parte toda de programas e internet, e temos a acessibilidade urbanística. Eu não posso falar sobre as linhas de
subterrâneos da Copel, não tenho conhecimento sobre isso. Mas, em relação à acessibilidade urbanística, que é tudo que está fora dos muros da Copel, nós atendemos sob demanda. Então, às vezes, através de associação de moradores ou através do Ministério Público, houve um alargamento de rua e aquele poste ficou num ponto errado, digamos assim, né, perdendo a acessibilidade da calçada. É só entrar em contato com a Copel, que esse grupo de trabalho, inclusive, tem uma verba da ANEEL para isso, para a gente realocar postes que estejam em local inadequado, né? Então, a Copel está bastante preocupada em relação à acessibilidade também. Bom dia, meu nome é Douglas, sou estudante de Engenharia Civil pela Unibrasil e eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês, na verdade. Pelas fotos, não teve um projeto mostrado ali bem certinho, mas tinha algumas fotos. E nessas fotos eu não vi contemplado, se pegar a NBR 9050, ela define a acessibilidade dizendo que o usuário tem que ter autonomia no acesso aos lugares. E pelo que eu vi nas fotos, ao menos, o fato de tu colocar uma rampa na via rebaixada, tu não vai dar autonomia alguma ao deficiente visual, ao menos. Ao cadeirante, de repente, tu consiga, mas o deficiente visual, você não vai atender ele, pelo fato de você ter uma calçada nivelada, bonitinha, mas você não tem uma guia, um polo tátil onde ele possa se guiar e ter essa autonomia de ter acesso a todos os lugares. E isso que eu vejo é um grande problema nos projetos de hoje, e essa norma desde 2004. Né? Se for ver, tem mais de 10 anos, e mesmo assim a gente não atende os requisitos básicos, que é de autonomia das pessoas. Eu, sem ser uma pessoa que depende não tenho nenhuma necessidade especial, eu não vejo essas necessidades sendo atendidas. Imagine para alguém que tenha, né? E é isso que eu acho uma grande deficiência nos projetos, porque você vai estar, queira ou não queira, tampando o sol com a peneira, né? Você sabe que você está fazendo um piso que você não vai estar atendendo a todas as pessoas, né? Eu acho que esse eu vejo um dos grandes problemas disso, né? Você não está atendendo. Como é seu nome? Douglas. Douglas, você tem razão. Uma coisa que a gente até falou, algumas dessas ilustrações que estão aqui estão para ilustrar o que não deu certo, tá? E que às vezes o simples atendimento da norma não é o suficiente, como você disse mesmo. Então, em alguns casos, a gente tem que entender a filosofia. E, no caso, a filosofia, por exemplo, da independência, da autonomia, precisa ser considerada. Não é atender a norma só para ganhar um ticket de que atendeu a norma. Né? Por isso que tinha, por exemplo, aquelas... E até vou pegar um outro exemplo que foi comentado aqui, da rodoferroviária. O projeto de acessibilidade da rodoferroviária foi analisado em 3 instâncias e aprovado. Então, provavelmente, ele esteja de acordo com a norma. Eu não tenho certeza porque eu não participei de nenhuma dessas instâncias, mas ele foi aprovado no Ministério das Cidades, no Ministério dos Esportes e na Caixa Econômica. Então, e passou, porque talvez ele atenda a norma, mas ele não atende na prática a necessidade das pessoas que utilizam aquele espaço. Então, isso precisa ser sim, considerado. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo. A gente vai fazer uma rodoviária lá atendendo toda a norma e descobrir que isso não basta, que a gente poderia ter trocado, talvez, o gasto do piso tátil. É um exemplo aqui. A gente poderia ter trocado isso por uma porta mais larga no banheiro, não sei. Alguma coisa que talvez a gente precise aprender. Isso, e também tem o caminho entre o projeto e a execução, né? Que vocês já devem ter visto aquele desenho que roda na internet do pedido e o entregue, né? Ilustrando isso aí. Mas não é crítica aos colegas engenheiros. Sim, claro. Mas o fato de tu continuar fazendo esses projetos, que tu sabe que não atende, isso que eu acho uma parte muito errada. Você está gastando dinheiro de forma errada e não está atendendo quem você deveria realmente atender, né? Isso que a gente deveria mudar na consciência das pessoas, realmente, quem está fazendo esses projetos, né? Porque você não está atendendo, você está gastando de forma teoricamente errada esse dinheiro, né? Eu vou aproveitar para fazer um pedido que aí se direciona a outras áreas.
A gente anda dentro do poder público hoje com muito medo de tudo que a gente assina, tudo, porque a gente é muito cobrado. Tá? E eu acho que em muitos casos a gente é muito cobrado, inclusive por erro de outros, mas a gente acaba sendo muito cobrado. Então, a maior parte de nós funcionários públicos viramos covardes. Então, o que a gente faz, em muitos casos, é se ater à norma, às vezes até de maneira burra, que a gente sabe que é burra, para não ser responsabilizado por alguma coisa que a gente acha que seria melhor, mas que a gente não tem coragem de fazer. Então, quando o Alberto estava aqui, acho que ele não está mais aqui, esse tipo de visão de alguns mesmos, não é a visão que ele tem, não é a visão que predomina no Ministério Público, não é a visão que predomina nos órgãos de controle. Então, às vezes, a gente se pauta pelo que é mais fácil de seguir uma cartilha só para não ter que responder por isso em alguma instância. Só ilustrando essa questão, você falou que projeto é uma coisa, execução é outra. Nós estamos aqui, exatamente no Instituto de Engenharia, o Borges é testemunha, eu fiz um projeto de adequação da acessibilidade para o acesso. E escrevi no projeto, piso antiderrapante. O que eles colocaram? Aí foi um arquiteto e uma engenheira responsáveis pela execução. Colocaram porcelanato polido. Aí depois, diante do perigo, encheram de fita antiderrapante. Quer dizer, entende? Uma coisa é o projeto ser bem executado, outra coisa é a obra ser bem executada. Mas só completando, o meu pedido foi mais para completar a lista de outros elementos que o Gabriel começou a levantar na questão da acessibilidade. Inclusive, até não sei se estão ainda presentes, tinha uma agrônoma e um engenheiro florestal, na hora do debate lá do café, não estão mais presentes. E eles até pediram para lembrar, né, a importância da arborização urbana. Tá? Você veja, não existe uma pessoa na Secretaria Municipal do Meio Ambiente que assine uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica sobre a especificação. E isso está lá no nosso Código de Ética. Alertar sobre os riscos e responsabilidades relativas às prescrições éticas, às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua inobservância. Esse é o nosso código de ética, do engenheiro e do arquiteto, que agora separaram e virou um caos, sem querer exagerar, mas virou um caos. A questão da especificação da árvore. Por exemplo, quem foi o feliz ideia de que especificou as mangueiras, por exemplo, em Medianeira, ou em Belém do Pará? Você está andando no meio de Medianeira, você não sabe se olha para cima ou olha para baixo. Você não sabe se vai cair uma manga na tua cabeça ou se vai escorregar numa manga. Ou em Brasília, que tem jaqueiras no meio da rua. Tudo bem que lá é no meio do gramado. Tá? Mas em Maringá, por exemplo, é a coisa mais linda do mundo. Você vê aquele flamboyant florido, só que eles esquecem que as flores caem. E quando elas caem e não tem uma manutenção de limpeza, parece que está andando em cima de um pudim, que aquilo fica tudo escorregadinho, com folhas grandes, graúdas, suculentas. Tá? Então, prestar atenção também na questão, por exemplo, das raízes. Né? Tem muitas árvores, por exemplo, que têm respiração radicular. Então, elas precisam tirar a raiz para fora da terra para poder respirar. Outras espécies não. O pau-ferro, por exemplo, a raiz é subterrânea. Então, prestar atenção também na especificação, não só da qualidade, não só da espécie, mas também do porte. Quando a gente vê árvores do padrão de um cinamomo, árvores gigantescas, eu acho que muitos aqui moram nessas ruas, né, que tem árvores gigantescas, e que já passaram do seu período de senilidade. Toda árvore ela cresce, amadurece e morre. Muitas delas vão cair sozinhas. Houve um caso, algum tempo atrás, 2 anos atrás, que uma palmeira caiu na Praça Osório e quase atingiu o carrinho de suco de caldo de cana. Tá? Então tem que ter um monitoramento mais sério também por parte da Secretaria do Meio Ambiente, tanto na especificação das espécies, e que haja um responsável por isso, que foi até um argumento, né, Toninho, que na revitalização da Praça Tiradentes, quando quiseram recolocar piso de petit pavé no meio da Tiradentes, uma área sombreada, sujeita a limo, sujeita a umidade, sujeita a folhas caídas. E nós defendemos que não, que teria que ser um piso antiderrapante. Eles falaram que não retroagiriam. Aí nós ameaçamos, né? Então tudo bem, então agora alguém vai ter que assinar uma responsabilidade técnica sobre essa especificação. Aí no dia seguinte o superintendente lá nos mandou um e-mail, até foi para o Toninho, em consideração à nossa discussão de ontem, resolvemos rever e acatar a decisão de realmente fazer um piso antiderrapante. Tá? Queriam, inclusive, deixar aquele piso de vidro que mostra embaixo o piso pré-histórico de Curitiba, de 1600 e pouco, em piso de pé de moleque, com pedras escorregadias. Queriam simplesmente colocar uma lâmina de vidro para as pessoas observarem embaixo. Agora, imagina um incauto caminhando no meio da Praça Tiradentes, molhado aquele vidro, e de folhas em cima, o que ia acontecer? E as consequências presumíveis.
né? Então, a questão ética que nós temos, eu dou curso, dou aula, palestra sobre isso e sempre cobro isso. Tem que haver mais responsabilização. Porque todos se escondem atrás da figura jurídica da prefeitura, de uma secretaria, e ninguém assume a responsabilidade. Então, a hora que começar a ter responsável técnico sobre essas especificações técnicas, eu acho que a coisa vai começar a ser levada com mais seriedade. Até na questão, por exemplo, de que lado que você planta uma árvore na rua. Do mesmo lado do posteamento ou do outro lado? Né? E tem tantas espécies de pequeno padrão e médio padrão da nossa flora local, como quaresmeiras, como outras árvores pequenas, né, de padrão pequeno, que não vão interferir na fiação. Eu sei que a questão da fiação é feia, mas também sei que demanda um custo absurdo de você fazer tudo isso. Estávamos comentando aqui, né? Por exemplo, Blumenau, foi feita a revitalização na beira-rio ali do Rio Itajaí, foi feito tudo um shaft subterrâneo. Então, ali, só que houve aquela questão que nós comentamos agora há pouco também, né, havia a necessidade de fazer a compatibilização dos projetos. Lá eles chamaram a Telesc, a Celesc, a Sabesc, a Esgotesc, todas as ESC da vida, sentaram tudo em volta de uma mesa e estabeleceram um plano único. E foi tudo construído já dentro de um padrão único de compatibilização de todas as atividades ali da calçada, né? Então, acho que é isso que está faltando. A gente aqui, acho que até, em princípio, até a nível de IPUC. Eu posso falar porque eu fui estagiário do IPUC na década de 70. Tá? Naquela época existia essa preocupação com a compatibilização. Tanto que na época foi feito até foi criado a Onda Verde, né, que é o controle de tráfego por áreas. Então, foi feita uma série de situações que envolviam, era o plurissecretariado, e não só a nível de secretárias, mas também de concessionárias. Chamaram todas as concessionárias, sentarem em volta de uma mesa e fazer uma compatibilização única. Fica até a sugestão, de repente, começar pela Rua 15 de Novembro, por que não? Ali a gente vê tanta irregularidade a nível de piso tátil que não é tátil. Ele não é tátil porque ele é em baixo relevo, e para ser tátil, o cego precisa ser podotátil, ele precisa sentir o relevo e não o baixo relevo do piso, né? Então, de repente, fica a sugestão de aproveitar o cartão postal de Curitiba, que está a uma quadra daqui, podemos até fazer a vivência, Toninho, pegar as cadeiras de rodas, as bengalas de cego e andar ali na Rua 15 de Novembro para eles fazerem uma vivência. E só para finalizar a questão do piso tátil, só discordando um pouquinho do Dr. Ricardo Tadeu, alguns devem estar pensando, o que esse cara entende de acessibilidade, já que ele está andando aí bonito, faceiro, enxergando tudo. Não foi sempre assim. Eu tive um acidente de moto que me custou 6 anos de recuperação, tenho mais de 50 fraturas no corpo, eu tive um filho com uma infecção gravíssima na coluna, e foi ali que eu percebi a falta de acessibilidade do Hospital de Clínicas, quando eu tive que carregar ele no colo, porque a cadeira de rodas não chegava até o Hospital de Clínicas. Tá? E a gente andando com as pessoas com deficiência visual, o Enio, infelizmente, deveria estar aqui, o Mário Sérgio deveria estar aqui, várias pessoas que são deambulantes, que andam sozinhas na cidade apenas com uma bengala, elas necessitam, sim, de um piso tátil direcional em algumas situações. Por exemplo, para eu sair daqui, do Instituto de Engenharia, e chegar até a Praça Osório, eu não preciso de nada a não ser um alinhamento predial. Agora, na Praça Osório, como é que eu vou atravessar a Praça Osório com aqueles canteiros todos irregulares se eu não tiver um piso tátil direcional? Tá, então, são essas situações que eu acho que a gente tem que... Você sabe, a gente já nos colocamos aquele dia que nós conversamos, à disposição integral do IPUC, da Prefeitura, no que pudermos contribuir para essa melhoria da condição de acessibilidade de Curitiba. E continuamos à disposição. Obrigado. Eu queria, uma breve palavra, agradecer a disposição, que não é de hoje, do Ricardo, de colaborar, e não é disposição da boca para fora. Na última vez que nós começamos a dar uma olhada na proposta do decreto, acho que uns 2 dias depois ele tinha mandado umas 100 páginas. Isso é muito bom, sabe? A gente se sente a vontade de participar. Bom dia a todos. Bom dia, inclusive, às pessoas com deficiência visual. Meu nome é Joel, não estou representando nenhum órgão, nenhuma entidade, estou aqui por interesse pessoal, como cidadão que precisa de acessibilidade, como pai de um filho com deficiência e, se Deus quiser, como futuro idoso. Muito do que eu pretendia falar, o Gabriel já abordou, mas eu quero ir um pouco mais a fundo na questão. Eu não quero fazer uma pergunta, quero fazer um pedido. Se seria possível abrirmos na agenda de amanhã um espaço, 1 minuto, não precisa mais do que isso. E um pedido, talvez até um desafio, uma provocação, se vocês teriam como trazer para a gente amanhã uma lâmina com um gráfico comparativo. Quanto % do orçamento municipal
está destinado a calçadas? Quanto por cento do orçamento municipal seria necessário para executar aqueles 40 metros diários que o Ricardo Mesquita se referiu? E quanto por cento do orçamento municipal está destinado a grandes obras viárias, como trincheira, como viaduto, como duplicação, enfim, quanto está destinado ao automóvel e quanto está destinado ao pedestre? Eu achei bastante interessante aquele conceito que o Oscar trouxe, de que o tráfego de veículos é fluido, é como água. À medida que se abre espaço, a tendência dele é ocupar aquele espaço. Ou seja, quanto mais dinheiro a gente investe no tráfego de veículos, mais a gente está convidando as pessoas a botarem os veículos na rua. Eu não fiz esse pedido como uma crítica, até porque o orçamento que está sendo executado hoje, ele não foi construído hoje, mas porque eu gostaria muito de enxergar nos orçamentos públicos, seja de Curitiba, seja de outros municípios, seja do Estado, do governo federal, eu gostaria muito de enxergar nos orçamentos públicos aquela hierarquia que o Oscar também trouxe lá, que o pedestre é que tem prioridade, que o automóvel estaria lá em 5º lugar ou mais para baixo até na prioridade. Infelizmente não é isso que a gente enxerga. Então, de repente, a gente visualizando um gráfico como esse, e no futuro, em outros eventos como esse, visualizando novamente o gráfico, a gente enxergar se essa equação está se invertendo ou não. Obrigado. Eu acato aí a sua sugestão, só que o evento já tem toda uma programação feita, são palestrantes que, por exemplo, amanhã a professora Leomar Marquezine vai coordenar um debate são 4 palestrantes também, então é difícil, agora, de um momento para outro, pedir que faça, mas, olha, me comprometo, esse é o primeiro seminário metropolitano, se Deus quiser, vamos repetir todos os anos e vamos avançando, mas nada que impeça aí que você também nos procure lá na prefeitura, estou à disposição para a gente desenvolver e levantar esses números aí que você deseja, tá bom? Bom, meu nome é Alexandre, falo na qualidade de diretor operacional do Sindicato das Instalações Telefônicas do Estado do Paraná. Eu acho que o que o Oscar fala, que esse processo de conscientização é de suma importância. Pena que o jovem saiu. Para o informativo, os cabos são enterrados, mas o maior exemplo é que muitas das vezes o comerciante não quer. Veja um exemplo prático. Na rua Riachuelo e na São Francisco, o lado esquerdo é enterrado, o lado direito não é. Então, trazer esse tipo de informação para que não fique polarizado a discussão em quem faz, quem não faz, quem deveria, quem não deveria, e sim trazer a conscientização daquele que tem o poder de transformação é a população. Seja ela deficiente, seja ela não deficiente. Eu acho que o poder se constrói com esse sentido, por isso seminar. Eu acho que com isso quero parabenizar o Borges e todos aqueles que montaram e viabilizaram esse espaço, mas o quanto é importante nós termos as informações para que se possa construir qualquer política pública, depende das informações. Então, o cabo é enterrado, sim, mas se o comerciante não quiser, ele não permite que mude a caixa de força e da mesma forma de telecomunicações. O exemplo prático nós temos, de novo, repito, na Rua São Francisco e na Riachuelo. Um lado é enterrado, o outro não é enterrado. Não é por incompetência nem da Copel e nem da operadora de telecomunicações, e sim do proprietário, o qual não quis alterar a sua caixa porque ia trazer o ônus. Que esse ônus é causado para o poder público que não quis fazer, e não é a realidade. Só para contribuir. Só um adendo, aproveitando o gancho do Alexandre, em relação ao que a Patrícia comentou. O poder público, infelizmente, ele funciona só através da provocação. Então, quando nós recebemos a provocação, é que a fiscalização atua e vai em cima da situação que está ocorrendo. Nós não temos ainda o sistema preventivo, que seria o ideal, com uma estrutura
completa e com um quadro funcional perfeito e ativo para atender tudo que nós precisamos. E um aspecto muito negativo que a fiscalização carrega é que, quando você recebe a visita de um fiscal, você recebe a encrenca, você recebe o problema, e normalmente o fiscal é mal atendido. Ele é visto como uma coisa ruim, negativa. Na realidade, não. Então, é uma situação cultural que nós precisamos mudar, e muito, porque o momento que nós vivemos agora é um momento da gestão pública participativa. O poder emana do povo, e o povo tem que exercer esse poder, e exercer sim, e de forma correta, e de forma justa. Então, o que nós buscamos agora com quando nós assumimos a diretoria da fiscalização? Nós buscamos uma parceria com o contribuinte. Quando ele recebe uma notificação, nós estamos convidando ele que vá ao departamento para que ele seja informado de tudo o que ocorre, para que ele exerça o direito, que ele tenha ampla defesa e contraditório, que é um direito constitucional, né? E para que nós, poder público, e ele, contribuinte, buscamos uma alternativa para auxiliá-lo na resolução daquele problema, porque aquele problema se originou em denúncia de algum vizinho. De alguma forma ele incomodou um vizinho, ele incomodou um transeunte, ele incomoda alguém. Então, nós queremos participar disso, não também como fiscalizadores, mas mais como mediadores de uma solução que venha atender à sociedade e que venha atender à legislação, o nosso papel de fiscalizador. Ok? Obrigado, Raquel. Já estamos quase encerrando o evento. Temos mais 2 perguntas, e pergunto também às pessoas com deficiência auditiva, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, usar o nosso intérprete, não? Então, por gentileza. Bom dia a todos da mesa, né, a todos os presentes aqui. Eu tenho algumas narrativas bem rapidinhas que eu gostaria de passar para vocês, que é o seguinte. Desculpe, eu sou o Carlos, eu trabalho no Núcleo de Inclusão da Uninter, né, juntamente com a professora Leomar Marquezine. Eu tenho algumas narrativas assim de coisas que eu convivi no dia a dia nas calçadas. Eu sofri, alguns dias atrás, uma queda muito forte, que eu tive uma luxação no meu cotovelo, por conta de ser um dia chuvoso e estar liso a calçada. Outro ponto também, a professora Leomar, que está comigo, nós estávamos caminhando ali na Travessa Nestor de Castro, quando ela tropeçou em uma tampa de bueiro ali, certo? Por causa do desnível do piso, né? E ela quase sofreu uma queda que, se eu não tivesse assegurado, provavelmente ela teria batido a cabeça com força. Caso que, infelizmente, aconteceu com uma senhora ali na Cruz Machado, certo? Que eu estava passando, a senhora escorregou, bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano forte, né? Teve que a ambulância chegar a levar, ela estava em estado grave, né? Então, são 3 episódios que aconteceram em poucos dias, certo? Não faz muito tempo que aconteceu isso. Eu gostaria de saber o seguinte, eu vejo a calçada de Petit Pavé como um risco, certo? Por conta dela ser uma pedra lisa, não tem uma sustentação para a pessoa. Eu gostaria de saber se existe alguma norma técnica que diz que as pedras de Petit Pavé são um calçamento, até mesmo para todos da mesa, porque eu não vejo como uma coisa segura, eu propriamente dito, um jovem, andar na calçada. Imagina para uma pessoa idosa, para um cadeirante, ou para uma pessoa cega. Eu gostaria de saber se tem alguma norma específica que diz isso. Existe a legislação brasileira, a própria norma, e a NBR 9050 diz que as calçadas devem ser com materiais antiderrapantes. Há uma discussão muito grande em alguns locais, em algumas cidades, com relação ao patrimônio histórico. Mas mesmo em Portugal, em Lisboa, já estão retirando de lá as pedras, as famosas pedras portuguesas, o Petit Pavé, para se adequarem à legislação atual, porque no mundo inteiro se discute essa questão de acessibilidade. E eu tenho certeza que aqui em Curitiba também, ao longo do tempo, conscientizando aí os nossos dirigentes, tenho certeza que esse assunto ainda será superado. Se alguém quer fazer um complemento? Mas a legislação federal é muito superior, né? Eu fui vereador aqui no século passado, e tem a Lei 9.121 que prevê que todas as calçadas devam ser feitas na cidade com material antiderrapante, né? Infelizmente,
alguns locais foram utilizados em gestões passadas o petit pavé, mas o próprio prefeito Rafael Greca já se conscientizou e aonde for possível até colocar, fazer calçadas de CBUQ é o ideal, que até foi reativado a nossa usina de asfalto aí, para fazer também essas calçadas, principalmente nos bairros, né? E eu acho adequado até para o centro da cidade. Por mim, fazia todos os padrões aí que foram feitos ali no Hospital de Clínicas da Padre Camargo, que ficou, na minha visão, ficaram excelentes, né? Borges, só para... desculpa, eu não entendi. De quando que é a lei que você disse? A de minha autoria é a Lei 9.121 de 97. Mas ela prevê que todas as calçadas devam ser feitas com material antiderrapante. É que essas calçadas em petit pavé, aconteceu aqui em Curitiba um fato, foi feito o calçadão, como o Ricardo disse, retiraram o ladrilho hidráulico, isso foi, se eu não me engano, em 73 que foi feito, não me lembro, 72, e foi colocado o petit pavé. Infelizmente, naquela época se pensou na estética, né, e não se pensou nessa questão, não havia essa preocupação com idosos, pessoas com deficiência, como nós temos hoje. A gente tem que entender esse fato da história, mas nada impede que se mude, né, o padrão de calçadas na cidade. Em muitos prédios históricos na Europa, mesmo em volta do Louvre, do Museu do Louvre em Paris, ou mesmo no Coliseu em Roma, em volta deles, as calçadas são todas em CBUQ, justamente porque atraem turistas, que facilitam o deslocar das pessoas com cadeiras de rodas e tudo. Isso é que a gente pretende um dia aqui deixar nossa cidade também totalmente acessível, né? Mas tinha mais uma pergunta, alguém que gostaria de fazer, senão vamos para o encerramento. E eu convido a todos para estarem aqui, a professora Leomar vai fazer uma pergunta. Eu só quero compartilhar um comentário da nossa historiadora Cassiana Lacerda, paranaense, sobre nosso calçamento, criticando, dizendo que, se referindo ao único tapete urbano de Curitiba, é a calçada em frente à Biblioteca Pública do Paraná. Eu realmente, quando posso, escolho e opto passar por ali. Não sei o que vocês acham daquele calçamento em frente à biblioteca, mas realmente eu achei interessante ela ter dito o único tapete urbano de Curitiba. Mais de uma pergunta? Na verdade, não é uma pergunta, é uma sugestão, né? O grupo aproveitar aí o evento. Como eu já havia falado antes, foi ressaltado ali mais cedo, às vezes a execução mal feita dos projetos que acaba não atingindo exatamente aquelas pessoas que deveriam ser atingidas, né? Então, que talvez vocês devessem analisar a possibilidade de incorporar esses projetos o acompanhamento das instituições de deficientes, as instituições de cegos, né? Nós temos aí a ADFP, que é a Associação dos Deficientes Públicos, para que pudessem acompanhar os projetos que estão sendo executados, para ver se realmente eles estão atendendo a demanda, né? Não adianta a gente ter a boa vontade, a gente, tanto para criar os projetos, para executar, e executar mal executado, porque depois vai ter que fazer de novo, né? Então, para que seja feito um contato com essas entidades, com as pessoas que vão ser beneficiadas, para que a gente possa realmente fazer alguma coisa útil, né? Não adianta, muitas vezes, você ter uma rampa com poste na frente, né? Ou você tem que ver que cada deficiente tem uma dificuldade diferente. Eu, como cadeirante, muitas vezes uma rampinha eu consigo passar. Uma pessoa com muleta vai ter um pouco mais de dificuldade se tiver um desnível de 1 centímetro, né? Então, vai atender a minha necessidade, mas não vai atender do outro. O que é bom para mim, muitas vezes pode não... o que é necessário para mim pode não ser necessário para o outro. Ou, vice-versa, o que não é necessário para mim pode ser para outro deficiente, né? Então, que isso deveria ter um acompanhamento das pessoas que realmente necessitam. Oscar. Achei uma ideia muito boa.
ainda mais se for com um viés positivo. Eu digo isso porque a gente está meio escaldado do excesso de fiscalização. Não é que seja ruim a fiscalização, tá? Mas nós tínhamos, por exemplo, assim, alguns momentos em que algumas obras a gente passa por umas 6, 7 instâncias de fiscalização, às vezes repetitivas, e falta alguém que ajude a fazer. Isso é muito especial em relação ao que é financiado pelo governo federal. Mas eu acho que, por exemplo, o Conselho da Pessoa com Deficiência seria o caminho para a gente formalizar essa ajuda, identificar. O Conselho poderia organizar para cada segmento de obra quem poderia nos ajudar. Acho que o Almir também acha, talvez a gente pudesse acompanhar desde a entrega do projeto até a entrega da obra, se fosse o caso, principalmente fazendo essa visão positiva de usuário. Gente, eu gostaria de passar ao mestre de cerimônias, Mário Celso, para as suas considerações finais aí. Nós agradecemos muito, né, ao Borges, a intervenção do Oscar, do Almir, da Raquel. Muito produtivo. Esse tema é fascinante, né? Eu sou autor também na Câmara de uma lei das caçambas. Antigamente, 3, 4 caçambas da mesma quadra. Imagine, não só a pessoa com deficiência, mas o deficiente visual. Então, era um problema. Hoje é permitido só uma caçamba iluminada, identificada, e assim mesmo causando problemas. Eles colocavam caçamba no meio da rua, era uma loucura. E nós fizemos realmente essa lei que ajudou bastante, mas pode melhorar ainda. Mas tem um leque de ações que podem ser feitas nessa área da acessibilidade. Queria só agradecer também a Sandra Prado, que é coordenadora da Casa da Mulher Brasileira pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Agradecer a Sanepar e a Copel, que são grandes colaboradores nossos também, e agradecer também ao pessoal do CREA, do IEP, da BENC, e o Reinaldo aí, que foi o nosso assessor de microfone aí. O Reinaldo, ele está lá no cantinho, lá. O Reinaldo é secretário-geral do CREA, e da BENC, aliás, e colaborou com a gente aí nesse processo. Então, a todos, muito obrigado. Eu queria lembrar que a Leandre vai falar logo depois do almoço, agora 14 horas, sobre pessoa idosa, acessibilidade e longevidade. Todos estão convidados. Muito obrigado e parabéns pela plateia também que fez desse momento aqui realmente um momento único. Parabéns.